Celebridades parecem ter tudo: paixão, talento, riqueza, fama e fãs apaixonados. Mas muitas vezes, essa vida brilhante esconde uma realidade sombria. Número 15. Armie Hammer. Armie Hammer é um nome que ecoa forte em Hollywood. Ele ficou conhecido por papéis marcantes em filmes como A Rede Social e Me Chame Pelo Seu Nome. Mas há muito mais em sua trajetória do que apenas sua carreira de ator. Armie nasceu em um berço de ouro. Seu bisavô foi ninguém menos que Armand Hammer, um poderoso magnata do petróleo e filântropo. Além do cinema, ele chegou a se aventurar na Broadway em 2018, estrelando a peça Straight White Man. Porém, o ano de 2021 marcou uma virada sombria em sua vida. Hammer foi envolvido em uma enxurrada de escândalos, incluindo acusações de abuso, fantasias de canibalismo e dependência química. Um perfil anônimo no Instagram divulgou supostas conversas entre ele e várias mulheres, recheadas de desejos violentos, incluindo menções à tortura e canibalismo. Diversas mulheres também o acusaram de manipulação emocional e agressões, abalando Hollywood. Embora ele tenha negado, acabou afastado de novos projetos e perdeu contrato com sua agência de talentos e assessoria de imprensa. A situação piorou quando F. Angelova entrou com um processo de agressão contra ele. Após uma longa investigação, a Promotoria de Los Angeles e o Departamento de Polícia concluíram em maio de 2023 que não havia provas suficientes para indiciá-lo. A vida pessoal de Hammer também ruiu. Seu casamento de 10 anos com Elizabeth Chambers terminou em 2020 após rumores de traição. O casal tem 2 filhos, Harper e Ford. Em meio à luta contra a dependência, ele se internou em uma clínica de reabilitação na Flórida em 2021, onde permaneceu por meses. Ao sair, parecia mais saudável e sereno, tentando reconstruir a própria vida. Sua trajetória mostra de forma clara os extremos que uma pessoa pode alcançar, do auge absoluto ao fundo do poço. Número 14. Stephen Baldwin. Dá para acreditar que o caçula dos irmãos Baldwin, Stephen, também construiu uma carreira própria como ator, produtor, diretor e até escritor? Imagina nascer em uma família onde Alec, William e Daniel já estavam brilhando em Hollywood. O que sobra para o mais novo? Criar seu próprio caminho. E foi o que ele fez. No meio dos anos 90, Stephen começou a chamar atenção. Lembra do clássico Os Suspeitos? Aquele suspense policial que deixou todo mundo grudado na cadeira e ainda levou 2 Oscars. Pois é, Stephen estava lá, entregando uma atuação que ainda é lembrada. Só que com a chegada dos anos 2000, a carreira dele começou a perder fôlego. Baldwin acabou mergulhando em produções de baixo orçamento que não tiveram grande repercussão. Em seguida, apareceram os reality shows como Celebrity Mole, Celebrity Apprentice e I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Nada que ajudasse a consolidar sua imagem artística. Para piorar, Stephen adotou posicionamentos políticos e sociais bastante polêmicos, o que acabou afastando ainda mais o público. Fora das câmeras, sua situação não era melhor. Problemas financeiros se acumularam, vieram processos judiciais e até risco de perder a própria casa. Ele declarou falência, foi acusado de sonegação de impostos e enfrentou ações de credores e antigos parceiros de negócios. O próprio Baldwin admitiu que tomou decisões ruins e confiou em pessoas erradas para cuidar de seu dinheiro. Como se não bastasse, ele ainda travou uma dura batalha contra o vício em drogas e o alcoolismo. Nesse ponto, encontrou uma saída: a fé. Em 2001, Stephen se converteu ao cristianismo e acredita a isso sua recuperação. Mesmo com tantas idas e vindas, ele não parou apenas na atuação. Virou escritor e lançou livros. Um aspecto que se manteve estável em sua vida foi a família. Stephen é casado desde 1990 com a brasileira Kenia Diodato, designer gráfica, e juntos tiveram 2 filhas, Alia e Hailey. Esta última, como muita gente sabe, se casou com ninguém menos que o astro pop Justin Bieber. Número 13. Kanye West, que mais recentemente adotou o nome artístico Ye, dispensa apresentações. Nos primeiros anos dos anos 2000, ele se destacou como produtor da gravadora Roc-A-Fella, trabalhando com grandes nomes como Jay-Z, Alicia Keys e Ludacris. Mas foi ao apostar em si mesmo como rapper que Kanye brilhou de verdade. Seu álbum de estreia, The College Dropout,
lançado em 2004, foi um sucesso estrondoso de crítica e público. A partir dali, ele fundou seu próprio selo, Good Music, e rapidamente se consolidou como um dos artistas mais influentes e inovadores da sua geração. Kanye não tinha medo de experimentar novos estilos, misturar gêneros musicais e propor algo sempre ousado. Além da música, ele se aventurou no mundo da moda, lançando as marcas Yeezy e Donda. Ao longo da carreira, acumulou 24 prêmios Grammy e vendeu mais de 160 milhões de discos no mundo todo. Parecia que nada poderia detê-lo. Só que, na virada para os anos 20, Kanye passou a se envolver em polêmicas que mancharam sua imagem. Suas declarações políticas, em especial o apoio a Donald Trump, provocaram reações negativas. O comportamento instável nas redes sociais e a fracassada candidatura à presidência em 2020 também contribuíram para sua queda de prestígio. Na vida pessoal, ele enfrentou problemas de saúde mental, incluindo transtorno bipolar, e viu seu casamento com Kim Kardashian chegar ao fim em 2022. Como se não bastasse, comentários antissemitas levaram a Adidas a encerrar o contrato milionário da linha Yeezy. Outras gigantes como Gap, CAA e Balenciaga também cortaram laços com ele. O resultado? Sua fortuna, que já foi estimada em US$ 1,5 bilhão, despencou para cerca de 400 milhões. No campo musical, os críticos começaram a notar um declínio. Quando lançou Donda II, em 2023, o disco foi acusado de ter produção fraca, letras recicladas e pouca originalidade. Para muitos fãs, parecia que o toque de ouro de Kanye tinha ficado no passado. Número 12. Ellen DeGeneres. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar em Ellen DeGeneres, a comediante e apresentadora carismática que marcou a TV americana por décadas. Lá nos anos 80, Ellen era apenas mais uma humorista tentando emplacar na cena de stand-up. Mas em 1986, sua carreira deu um salto quando ela foi convidada para se apresentar no lendário The Tonight Show starring Johnny Carson. Poucos anos depois, em 1994, ela ganhou sua própria série de comédia, Ellen. Foi nesse programa que, em 1997, Ellen teve a coragem de se assumir lésbica, tanto na trama quanto na capa da revista Time. Uma atitude revolucionária para a época, mas que também trouxe rejeição de parte do público e levou ao cancelamento da série na 5ª temporada. Mesmo assim, Ellen não desistiu. Em 2003, lançou The Ellen DeGeneres Show, que se tornou um fenômeno imediato. As entrevistas divertidas, os quadros engraçados e os famosos sorteios conquistaram um espaço cativo na televisão. Ela expandiu seu alcance. Apresentou grandes premiações, dublou a peixinha Dory em Procurando Nemo, e em 2016 recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade. Mas em 2020 tudo mudou drasticamente. Ex-funcionários denunciaram um ambiente de trabalho tóxico nos bastidores de seu programa, com relatos de assédio, racismo e má conduta de produtores seniores. A Warner Media abriu uma investigação, que resultou na demissão de 3 produtores. Ellen chegou a pedir desculpas ao vivo, dizendo não saber de tudo o que acontecia nos bastidores, mas assumiu a responsabilidade. Ainda assim, sua imagem pública ficou profundamente abalada e os índices de audiência despencaram. No ano seguinte, em 2021, ela anunciou que encerraria o programa após a 19ª temporada. Embora negasse que a polêmica tenha influenciado a decisão, admitiu que todo o processo foi emocionalmente devastador. Número 11. Marilyn Manson. Já ouviu falar de um roqueiro que parecia viver de polêmicas? Esse é Marilyn Manson. A história começou em 1989, quando ele fundou a banda Marilyn Manson and the Spooky Kids. O nome artístico já dava o tom. A mistura de Marilyn Monroe com Charles Manson, unindo beleza e terror em um mesmo conceito. Pouco tempo depois, a banda encurtou o nome apenas para Marilyn Manson e assinou contrato com a gravadora Nothing Records em 1992. O primeiro grande impacto veio em 1996, com o álbum Antichrist Superstar. A obra narrava a ascensão de uma estrela do rock niilista que se tornava líder mundial e destruía a humanidade. Não era exatamente algo fácil de ouvir e, claro, provocou protestos de grupos religiosos e políticos. Manson não se limitou à música. Atuou em filmes, escreveu uma autobiografia e até expôs suas pinturas em galerias. Mas, a partir dos anos 2000, o brilho começou a apagar.
Seus novos discos não agradaram tanto à crítica e sua vida pessoal se desestabilizou, com um divórcio da dançarina Dita Von Teese e o fim do relacionamento com a atriz Evan Rachel Wood. Apesar de tentativas de retomar a relevância, o sucesso nunca chegou perto do auge. Quando parecia que as coisas poderiam melhorar, com o lançamento do álbum We Are Cows em 2020, um escândalo estourou no ano seguinte. Evan Rachel Wood e outras mulheres acusaram Manson de abuso físico, emocional e até sexual. Ele rebateu, chamando tudo de distorções horríveis da realidade. Mas o estrago já estava feito. Sua gravadora, seu empresário e sua agência de talentos cortaram os laços imediatamente. Ele foi afastado de participações em séries de TV e, além disso, enfrentou processos judiciais de algumas das acusadoras. O caso de Manson mostra como fama e poder podem rapidamente se transformar em ruína. Número 10. MC Hammer. Quem nunca cantarolou You Can't Touch This ou Too Legit to Quit? Esses foram os grandes sucessos de MC Hammer, um verdadeiro fenômeno do rap e do entretenimento entre os anos 80 e 90. Ele ficou marcado também por suas famosas calças largas, as Hammer Pants, e por coreografias inesquecíveis. Hammer não era só estilo, ele tinha talento de sobra. Foi o primeiro rapper a conquistar um disco de diamante com o álbum Please Hammer, Don't Hurt Him, que vendeu mais de 10 milhões de cópias. No auge, sua renda anual chegava a 30 milhões de dólares. Ele vivia cercado de mansões, carros de luxo, joias e festas. Além disso, investia em vários negócios, como uma gravadora, um desenho animado e até em cavalos de corrida. Também era generoso, ajudando instituições de caridade e familiares. Mais tarde se dedicou à fé, tornando-se ministro e apresentando um programa cristão na emissora TBN. Mas, na metade da década de 90, sua carreira sofreu um baque. O público e a crítica o acusavam de ter se vendido ao pop, enquanto o cenário do rap migrava para um estilo mais agressivo. Hammer tentou se reinventar como rapper de rua, mas não deu certo. Além disso, enfrentou processos por uso indevido de samples musicais, o que agravou seus problemas financeiros. Em 1996, acumulava uma dívida de mais de 13 milhões de dólares e precisou declarar falência. Teve que vender bens, dispensar funcionários e até cortar relações com pessoas próximas. Ainda assim, Hammer não desistiu. Continuou lançando músicas, colaborou com artistas como Tupac e até o sul-coreano PSY, que bombou com Gangnam Style. Diversificou seus projetos. Foi jurado do programa Dance Fever, criou a plataforma DanceJam.com e estrelou seu reality show Hammer Time. Mesmo com tantos altos e baixos, manteve firme sua fé e continuou seu trabalho ministerial. Número 9. Michael Jackson. Agora vamos falar de Michael Jackson, o rei do pop, um artista que deixou o mundo inteiro hipnotizado. Sua carreira começou cedo, nos anos 60, com o grupo Jackson 5, que emplacou 4 músicas em primeiro lugar já em 1970. Mas Michael queria mais, e seu auge veio em 1982, com o lançamento de Thriller. Esse álbum revolucionou a música e ainda hoje é o mais vendido da história, ultrapassando 66 milhões de cópias. Michael não trouxe apenas sons inovadores, mas também danças icônicas como o Moonwalk e o Robô. Foram 13 Grammys conquistados e 2 entradas no Hall da Fama do Rock. Contudo, a vida dele começou a desmoronar. Vieram acusações de abuso, das quais nunca foi condenado, que mancharam sua reputação. Além disso, o público se intrigava com suas constantes mudanças de aparência e problemas de saúde. Michael se isolava cada vez mais em seu famoso rancho Neverland, que tinha zoológico, parque de diversões e consumia uma fortuna em manutenção. Sua vida luxuosa e os custos com processos fizeram a dívida chegar a mais de 400 milhões de dólares. Seus álbuns mais recentes e turnês não conseguiam equilibrar as contas. Ao mesmo tempo, ele se tornava dependente de remédios prescritos. Em 2009, estava prestes a voltar aos palcos com a turnê This Is It. Mas, em uma reviravolta trágica, morreu de overdose de medicamentos pouco antes da estreia. Seu médico foi condenado por homicídio culposo. A morte de Michael abalou o planeta e gerou uma onda de homenagens emocionadas. Até hoje, ele é lembrado como um dos maiores artistas que já existiu. Número 8. Britney Spears. Agora é hora de falar de Britney Spears, a eterna princesa do pop. Ela surgiu em 1999 com o hit Baby One More Time,
que vendeu mais de 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos. O sucesso continuou com faixas como Oops, I Did It Again e Toxic. Além da música, Britney se aventurou no cinema com Crossroads e foi jurada no Best Factor. Com mais de 100 milhões de discos vendidos e diversos prêmios, incluindo um Grammy, ela viveu o auge da fama. Mas a glória veio acompanhada de turbulências. Após o fim de seu casamento com Kevin Federline e a perda da guarda dos filhos, Britney protagonizou momentos polêmicos. Raspou a cabeça, atacou paparazzi com um guarda-chuva e foi perseguida pela mídia sem trégua. Em 2008, sua vida sofreu uma virada radical. Foi colocada sob uma tutela legal, na qual seu pai e um advogado controlavam seu dinheiro, carreira e até aspectos pessoais. O que seria uma medida temporária acabou durando 13 anos. Durante esse tempo, Britney continuou lançando músicas e fazendo shows, mas vivia sob restrições. Chegou a afirmar que foi obrigada a tomar medicamentos que não queria e a realizar turnês contra sua vontade. Disse ainda que não podia se casar ou ter mais filhos. A virada veio em 2021, quando Britney relatou tudo isso em um tribunal. O documentário Framing Britney Spears fortaleceu o movimento Free Britney, que contou com o apoio de fãs e celebridades. Seu advogado, Matthew Rosengart, assumiu sua defesa e conseguiu encerrar a tutela em novembro daquele ano. Depois de 13 anos, Britney Spears recuperou sua autonomia. Sua trajetória é uma montanha-russa de glória e sofrimento, mas também uma prova de que nem sempre a fama significa liberdade. Número 7. Wesley Snipes. Wesley Snipes é um ator americano que conquistou fama nos anos 90 com atuações memoráveis em filmes de ação e drama. Ele brilhou em produções como New Jack City e chegou até a ganhar o prestigioso prêmio Coppa Volpi de melhor ator no Festival de Veneza por sua atuação em One Night Stand. Snipes era visto como uma estrela em ascensão e dominava a tela com seu carisma e talento. Porém, sua vida sofreu uma guinada quando se envolveu em sérios problemas legais com o governo americano. O motivo? Impostos. O ator foi acusado de não declarar rendimentos e de não pagar impostos sobre uma fortuna que ultrapassava 37 milhões de dólares entre os anos de 1999 e 2004. Além disso, tentava recuperar impostos pagos em 1996 e 1997 por meio de formulários fraudulentos. Para tentar escapar, Snipes recorreu a várias estratégias, como alegar que era um estrangeiro não residente e, portanto, não precisava pagar impostos ao governo dos Estados Unidos. Claro, essas defesas não convenceram a justiça. Em 2008, ele foi condenado por 3 crimes de evasão fiscal e recebeu uma sentença de 3 anos de prisão, além de uma multa de 5 milhões de dólares. Snipes começou a cumprir pena em 2010 e o impacto foi devastador para sua carreira e finanças. Depois de 3 anos, saiu da prisão em 2013, trazendo consigo lições duras sobre responsabilidade e escolhas erradas. Ainda assim, não desistiu. Retornou ao cinema, participando de filmes como Os Mercenários 3, Dolomite Is My Name e Um Príncipe em Nova York 2. Além disso, fundou sua própria produtora, a M&H Films, e a subsidiária Black Dot Media, voltadas para desenvolver projetos de cinema e televisão. Sua trajetória mostra que até após grandes quedas é possível recomeçar. Número 6. Dionne Warwick. Vamos relembrar a trajetória de Dionne Warwick, uma das vozes mais marcantes da música mundial. Dona de uma carreira que atravessou 5 décadas, ela vendeu mais de 100 milhões de discos e levou 5 prêmios Grammy. Warwick construiu parcerias lendárias com nomes como Burt Bacharach, Hal David e Barry Manilow, e juntos criaram clássicos eternos como Walk On By, I Say a Little Prayer, Heartbreaker e That's What Friends Are For. Além do talento musical, Dionne também usou sua fama para causas humanitárias, atuando como embaixadora da boa vontade da ONU na Organização para a Alimentação e Agricultura. Mas, apesar de tanto sucesso, sua vida financeira passou por um colapso. A partir dos anos 80, sua situação começou a complicar. Seu empresário da época foi acusado de administrar mal suas finanças, deixando de pagar impostos. O resultado foi uma dívida enorme com a Receita Federal e também com o estado da Califórnia, que cresceu ao longo dos anos devido a multas e juros. Para piorar, Warwick tinha um hábito de compras excessivas, que drenava ainda mais seu patrimônio. Mesmo após tentar negociar e até pagar mais do que devia em impostos,
não conseguiu se livrar do problema. Em 2013, declarou falência, revelando ter apenas $1.000 em dinheiro e 25 mil em bens. Warwick afirmou ser vítima inocente de má administração e viu na falência uma chance de recomeçar. Mesmo com os problemas financeiros, sua música continua sendo celebrada e lembrada como parte fundamental da história da música popular. Número 5. Antoine Walker. Agora é hora de falar de Antoine Walker, um astro da NBA que brilhou em quadra, mas que enfrentou dificuldades longe das arquibancadas. Walker jogou profissionalmente entre 1996 e 2008, passando por equipes como o Boston Celtics, o Miami Heat e o Dallas Mavericks. Ele foi escolhido 3 vezes para o All-Star Game e conquistou um campeonato com o Miami Heat em 2006. Em sua carreira, Walker acumulou um impressionante patrimônio de $108 milhões em salários, além de milhões em contratos publicitários. Porém, sua fortuna foi dilapidada por escolhas financeiras equivocadas. Walker tinha um estilo de vida luxuoso, mansões, carros esportivos, joias reluzentes. Ele também era conhecido pela generosidade com familiares e amigos, mas esse hábito acelerou a perda de sua fortuna. Para piorar, se envolveu em apostas e investimentos arriscados em imóveis. Quando veio a grande recessão de 2008, suas propriedades perderam valor e o prejuízo foi devastador. Em pouco tempo, acumulava dívidas de cerca de $20 milhões com bancos. Em 2010, Walker declarou falência e, além disso, foi processado por emitir cheques sem fundos. O processo de falência eliminou suas dívidas não garantidas, mas levou embora praticamente todos os seus bens. Hoje, no entanto, ele transformou a experiência em aprendizado. Walker se tornou consultor de educação financeira para jovens atletas, compartilhando sua história como exemplo. Seu conselho: viver dentro das possibilidades, economizar, investir de forma inteligente e evitar a tentação dos jogos de azar. Número 4. Mike Tyson. A trajetória de Mike Tyson lembra um meteoro. Intensa, brilhante e marcada por quedas bruscas. Aos 20 anos de idade, Tyson se tornou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados na história do boxe. Ele dominava seus adversários com socos devastadores e chegou a unificar os cinturões da WBC, WBA e IBF, derrotando lendas como Larry Holmes e Michael Spinks. Mas a sorte virou rapidamente. Em 1990, Tyson perdeu seus títulos em uma derrota surpreendente para James Buster Douglas. Logo depois, sua vida pessoal também desmoronou. Em 1992, foi condenado por agressão sexual e cumpriu 3 anos de prisão. Ao sair, conseguiu recuperar alguns cinturões, mas acabou protagonizando um dos momentos mais polêmicos do esporte: a luta contra Evander Holyfield, em que mordeu a orelha do adversário. Nos anos seguintes, sofreu mais derrotas, como para Lennox Lewis, e em 2005 se aposentou após uma sequência de insucessos. Durante sua carreira, Tyson acumulou cerca de $300 milhões, mas gastou quase tudo em mansões, carros, joias, apostas e extravagâncias. Em 2003, declarou falência, devendo milhões à Receita Federal e a credores. Sua vida pessoal também foi marcada por depressão, dependência química e tragédias, como a morte de sua filha Exodus em 2009. Nos últimos anos, Tyson tenta reconstruir sua imagem. Apareceu em filmes, programas de TV e podcasts, falando abertamente sobre seus erros. Ele também mudou hábitos. Tornou-se vegano por um tempo, aproximou-se da espiritualidade e investiu no mercado de cannabis. Uma vida que reflete extremos, da glória absoluta à queda mais dolorosa. Número 3. Lindsay Lohan é praticamente a definição de uma vida que parece saída de um roteiro de Hollywood. Desde os 3 anos de idade, já fazia comerciais de TV, incluindo para marcas como Pizza Hut e Wendy's. Em 1998, brilhou no remake da Disney Operação Cupido. Depois vieram sucessos adolescentes como Sexta-feira Muito Louca e o cultuado Meninas Malvadas. Além de atriz, Lindsay também se aventurou na música, lançando 2 álbuns que venderam mais de 4 milhões de cópias. Mas, em meados dos anos 2000, os problemas começaram a se acumular. Foram prisões, processos, internações em clínicas de reabilitação e brigas constantes com a imprensa. Sua carreira despencou e sua reputação ficou manchada. Tentando dar a volta por cima, ela participou de alguns filmes, mas foi massacrada pela crítica.
as dificuldades financeiras se somaram ao caos pessoal. Até que, em uma reviravolta, Oprah Winfrey entrou em cena e produziu um documentário sobre sua vida. Lohan também tentou diversificar. Mudou-se para a Europa, abriu clubes de praia na Grécia e estrelou um reality show na MTV. A guinada mais recente veio em 2022, quando anunciou seu noivado com o empresário Bader Shammas, radicado em Dubai. Pouco depois, fechou contrato com a Netflix para estrelar filmes, incluindo a comédia romântica Uma Quedinha de Natal, uma verdadeira tentativa de ressurgir no cenário de Hollywood. Número 2. Fantasia Barrino conquistou o coração do público em 2004, ao vencer a terceira temporada do American Idol. Sua música de estreia, I Believe, alcançou imediatamente o topo da Billboard Hot 100, feito histórico. Ao longo da carreira, ganhou um Grammy em 2011 e ainda escreveu um livro autobiográfico, Life is Not a Fairy Tale, que virou filme no canal Lifetime. Mas a vida dela foi cheia de desafios. Fantasia engravidou aos 16 anos e abandonou a escola após sofrer um abuso traumático. Mais tarde, enfrentou uma batalha judicial complicada envolvendo pensão e custódia. Em 2008, quase perdeu sua casa por dívidas. Em 2010, se envolveu em um escândalo ao começar um relacionamento com um homem casado. A esposa dele entrou na justiça contra a Fantasia e a pressão levou a cantora a uma tentativa de tirar a própria vida. Felizmente, ela sobreviveu e, anos depois, conseguiu encerrar o processo judicial. A sorte começou a mudar em 2015, quando se casou com o empresário Kendall Taylor, com quem construiu uma nova família. Criou também sua própria gravadora, a Rock Soul Inc. Mesmo assim, voltou a ser processada por empréstimos não pagos e precisou cancelar shows por questões de saúde. Apesar das adversidades, Fantasia mantém a esperança. Seus fãs continuam fiéis. E em 2023 ela apareceu em grande estilo na adaptação cinematográfica de A Cor Púrpura, sinalizando um renascimento artístico. Número 1. Aaron Carter. Fechando a lista temos Aaron Carter, que começou a cantar ainda criança e conquistou multidões. Aos 9 anos de idade já lançava sucessos como I Want Candy, Aaron's Party, Come Get It e That's How I Beat Shaq. Em 2017, Aaron surpreendeu ao se assumir bissexual, gesto que abriu espaço para outros artistas jovens se expressarem com liberdade. Em 2021, deu as boas-vindas ao seu filho Prince. No entanto, sua vida era um turbilhão. Enfrentava dependência química, problemas de saúde mental e graves dificuldades financeiras. Suas relações familiares também eram conflituosas, especialmente com seu irmão Nick Carter, do Backstreet Boys, em meio a acusações de abusos e brigas públicas. Sua vida amorosa não ficava atrás, marcada por romances de altos e baixos com celebridades como Hilary Duff e Lindsay Lohan. Aaron também colecionava polêmicas, desde tatuar o rosto de Rihanna até declarar apoio a Donald Trump. Chegou até a acusar a irmã já falecida de abuso. Apesar de todos os esforços para retomar a carreira musical, nunca conseguiu repetir o sucesso da juventude. Em 5 de novembro de 2022, sua história terminou tragicamente. Ele foi encontrado sem vida em sua banheira, vítima de overdose acidental, aos 34 anos. Para aumentar a dramaticidade, seu último álbum, Blacklisted, foi lançado apenas 2 dias após sua morte. Uma trajetória curta, intensa e marcada pelo contraste entre o brilho da fama e a escuridão das lutas pessoais. Essas histórias mostram que, por trás do brilho da fama, existem desafios enormes que nem sempre o público consegue imaginar. Celebridades podem ter talento, dinheiro e reconhecimento mundial, mas também enfrentam batalhas internas, decisões ruins e escândalos capazes de derrubar tudo em questão de segundos. E agora a gente quer saber: qual dessas trajetórias mais mexeu com você? Te surpreendeu ver algum desses nomes na lista? Conta aqui nos comentários, porque sua opinião é sempre muito importante para nós. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!